Olá, gente. Boa noite, boa noite. Quem tiver comigo aí já dá um hashtag Max Escolhas para eu saber que você tá aí. E boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo, né, com os amigos. Depois você pode conferir, você que vai ver depois, você pode conferir essa live no YouTube, né, que vai ficar salvo lá no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém, depois eu deixo o link nos comentários. E já aproveitando também, assina o canal lá no YouTube, né, entra lá, dá uma olhadinha, coloca o hashtag Max Escolhas que você acha o canal no YouTube. Max Escolhas é a nossa página também no Facebook. Você que não curtiu ainda, curte a nossa página, convida os seus amigos aí para curtir também, para que vocês possam compartilhar um conteúdo bacana com eles. E tá compartilhando conosco aqui para ajudar mais pessoas nesse crescimento pessoal, no crescimento profissional, que esse é o nosso intuito aqui com essas nossas conversas. Boa noite para quem está chegando aí, Jojo, Giovana, Simone, obrigada, gente, boa noite para vocês. Quem estiver chegando aí, coloca um hashtag Max Escolhas para mandar um beijinho para vocês no final. Saber que você passou por aqui. Se você tiver quando você gostar do assunto, coloca um curtir. Comenta também sobre o assunto se você tiver alguma coisa para compartilhar conosco. E vamos hoje para o nosso assunto do dia, né? O que aprendemos com a dor da perda? Esse assunto dessa semana tem um pouco a ver, sim, com os meus momentos, né? Sempre tem, né? Sempre a gente compartilha alguma coisa que a gente vive e que a gente sente com os amigos, né? Nesses últimos dias eu vi muita gente postando sobre perda, né? De entes queridos, de amigos, de parceiros, de pessoas que compartilhavam da vida e que teve seu momento final aqui nessa terra, né? E nós também, minha família também passou por isso nessa última semana, na última sexta-feira, né? A nossa vovó virou estrelinha também. E nós partilhamos da dor da perda, né? A perda de um ente querido, né? Boa noite, boa noite. A Denilza chegou aí, a Elaine, a Margarete. Boa noite, gente. Então, assim, nós temos falado ultimamente sobre essa questão da dor da perda, né? Eu falei numa outra live um assunto similar, seria perder para ganhar, que seriam várias conexões aí com ganhos e perdas. A perda de hoje, em principal, a gente fala, boa noite, Má, boa noite, Fê. Em principal, perda de pessoas queridas, de pessoas que a gente conhece, né? De pessoas que são importantes para nós, né? Boa noite. Então, assim, o que a gente aprende com a dor da perda, né? É muito difícil, algumas pessoas até falaram, pô, o que a gente fala na hora que a pessoa perde outra? Eu também sempre me perguntei isso. Quando alguém perde alguém, o que a gente fala? Né? É o nosso costume aqui, é os pêsames, né? Que é o sentido de pesar, né? Eu também sinto aquilo que você sente. E os meus sentimentos, naquele momento que eu desejo a você, né? A solidariedade dos sentimentos que eu tenho por você, pela sua perda. Então, são duas palavras que são muito utilizadas aqui no Brasil, né? Quando a gente vê uma perda, meus sentimentos e meus pêsames, né? E o sentido disso, né? Eu estou tentando sentir a sua dor. Como eu não consigo, eu te dedico o meu pesar e os meus sentimentos. E quando você perde alguém, você geralmente reflete o sentido, você revê o sentido da vida, né? Primeira coisa, a gente se assusta, a gente chora, a gente se entristece, a gente perde talvez os sentidos, cada um tem uma maneira diferente de lidar com esse sentimento de perdas. Eu tenho alguns amigos aqui que perderam as mamães, já perderam os avós, né? Pessoas que perderam alguém recente e que sabem do que eu tô falando, né? Então, quando eu falo de perda física, de você perder alguém que você ama, seja qual for a instância, muito próximo ou conhecido, que você sente a dor de saber que aquela pessoa não estará mais lá quando você voltar, o que você aprende com isso, né? Como foi a primeira coisa que me remete quando eu já fui em alguns velórios, alguma coisa, a primeira coisa que me remete são as pessoas que não perdoavam. Pessoas que não perdoam e acabam tendo uma perda desse tipo,
e naquele momento ela sabe que não dá mais para falar do seu amor, do seu pesar, do seu perdão para aquela pessoa, ela sente um remorso no primeiro momento, né? O remorso é aquela coisa que você não é arrependimento, é diferente de remorso, né? Então, quando você se arrepende, você não quer mais fazer aquilo, você entende, você pede perdão e passa, né? E passa pra frente. Quando você sente remorso, é aquela dor, aquele sentimento, aquela coisa que fica te remoendo, porque você não se perdoou, não perdoou o outro, e aquilo vira um ciclo vicioso na tua vida. Então, muitas vezes a gente vê, quando a gente perde alguém querido, amado, a primeira coisa, quando você estava brigado com aquela pessoa, quando você vê alguém, quando você vai num velório, quando você sabe de algum amigo que perdeu um ente querido e que ele estava brigado e não tem mais como se reconciliar. Não tem mais como em vida ela fazer aquele conserto. Ela pode pedir perdão, ela pode chorar, ela pode fazer o que for, mas não volta mais. Vai ser o sentimento dela com a fé, com aquilo que ela acredita, numa tentativa que não tem mais para ela saber como seria, né? As pessoas que deixam de fazer, aquela pessoa que fazia tempo que você não via, que você não conversava e de repente ela se foi. E aquele sentimento de eu poderia ter feito, eu poderia ter falado, eu deveria ter participado mais, eu fiquei de fazer tal coisa e não fiz, né? O arrependimento pelo que não se fez. E a paz de quem, que foi o que eu senti, né? E foi diferente dessa vez. Eu tinha ido ver minha avó, falar desse exemplo meu, né? Eu tinha ido ver minha avó em janeiro com a minha filha. Eles moram em Sergipe, né? Só pra quem não estiver dentro do assunto. Eles moram em Sergipe e nós fomos lá em janeiro. Em janeiro nós ficamos com a avó e a avó tava um pouquinho já debilitada por um acidente que ela teve antes no fêmur, que tinha quebrado o fêmur certa vez, e tava em recuperação. A recuperação é muito maior, de mais tempo. E aí a gente ficou com ela, conversou com ela, tudo, e certa feita antes de ir, ela falou assim, filha, talvez quando você volte eu nem esteja mais aqui. Falei, imagina, vó, né? Tá cheia de saúde, tá tudo bem, né? E ela, nos seus 92 anos, ela nos deixou, né? Ela tinha ido pro hospital, melhorou, tava em casa, estava bem, e num suspiro, né? Ela chegou ao fim, a existência dela nessa terra. Como eu tinha ido há pouco tempo, eu sou muito grata à Asma, que me ajudou nesse momento aí, que eu não sabia muito bem o que fazer, comprar passagem, ir pra lá. E eu sempre tive essa questão, o que eu posso fazer? Né? Eu não posso trazer a pessoa de volta, não adianta eu escandalizar, chorar. E o que eu faço num momento desse? E aí a questão é com quem fica, não é com quem foi. Com quem foi o que eu fiz até então pela existência daquela pessoa. Quem fui eu na vida dela e quem ela foi na minha vida? Então foi a primeira pergunta que eu me fiz, né? Quem foi a minha avó na minha vida e quem fui eu na vida da minha avó, né? Nesse período nós tivemos muitos momentos bons, nós conversamos bastante, nós tivemos um tempo de Sadá, boa noite, Gabi, André, Arlindo, boa noite para vocês. Então eu tive a oportunidade de falar para minha avó o quanto eu a amava, eu tive a oportunidade de ajudá-la no momento que eu pude, e de estar presente na vida dela da maneira que eu pude. Então, a minha paz era grande de saber que eu não estava ali sem vê-la há muito tempo, sem falar com ela, ou sem saber da vida dela. Eu estava participante, mesmo estando longe. Então, isso, o primeiro momento, foi o que eu aprendi com a dor dessa perda. Eu estava em paz com aquela situação. Porque depois de alguns acontecimentos na minha vida, nos últimos anos, eu decidi que eu ia ficar bem, com quem quer que fosse. Então, em que eu não podia passar mais de um dia com raiva de uma situação ou de alguém. Eu tinha que resolver, tinha que passar por aquilo, tinha que aprender com a situação e libertar essas pessoas da minha vida. Então, eu tentei viver isso, mas não é simples, não é fácil. É o que a gente vem trocando de ideia, né? Nesses períodos aqui. Então, vocês que já perderam alguém, eu tenho aqui as amigas que já perderam o papai, tenho aqui gente que perderam as mamães, né? Amigos meus queridos, mamães e que eram minhas titias, né? Ou mames também, como a gente falava, pessoas muito carinhosas conosco. E a dor da perda de uma mãe, eu não sei o que é. Você que perdeu a mãe, você que perdeu o pai, você sabe o que é. Eu perdi a minha avó e eu perdi meu avô, foram as pessoas mais próximas a mim que eu perdi. E pais e mães de amigas minhas
como foi a mãe de Isaac, como foi o pai da Milena, que eram pessoas que eu tive convívio, e a madrasta da Gleice, pessoas que eu tive convívio, que eu sofri muito também quando se foram. E essa dor, o que você aprende? O que eu fiz na minha existência pela vida desse ser? O que eu fiz de bom, ou o que eu aprendi com esse ser humano que passou pela minha vida? E faz a gente refletir no quê? O que eu tenho feito para as pessoas à minha volta? Você que tem o pai, você que tem a mãe, ou você que tem amigos, o que é que você tem feito na sua existência? Quem é que você tem ainda que você tem que se reconciliar? Quem que você pode perder amanhã que vai fazer uma falta na sua vida? Né? Então eu volto a falar, teve algumas pessoas que entraram depois, boa noite, boa noite. Muitas pessoas que estão comigo hoje aqui que passaram pela dor da perda. E dor muito maior do que a que eu tô sentindo, que é perder um pai, perder uma mãe. É muito difícil. E você que tem a mãe, que tem o pai, né? Você que tem um irmão, você que tem um amigo querido, tal, que brigou por uma bobeira. O que você tem feito para aprender que dá para viver em paz? Que a gente pode viver melhor, independente da política, independente do plano do país, independente das dificuldades financeiras, das dificuldades profissionais, né? Hoje aconteceu uma coisa engraçada, né? Fazendo um parênteses, quem trabalha comigo, que trabalha com Comex, vai entender um pouquinho melhor o que eu tô falando. E aí não tinha uma situação específica, poxa, no último minuto do segundo tempo não ia ter o container do cliente. E o menino se desesperou. Caramba, tava tudo certo para embarcar, agora não vai ter equipamento. O que a gente faz? A primeira coisa, a gente fez a segunda tentativa. Eu posso fabricar um container para que essa carga venha? Não. Eu tenho outra solução agora? Eu fiz todo o melhor que eu pude? Sim. Dei outra alternativa, estamos esperando espaço, vamos continuar. Então, o que não tem solução, solucionado está. Eu fiz o meu melhor pelaquela situação. É uma situação que para alguns vai ser bem ridícula, né? Pô, é um trabalho. Mas a pessoa estava se desesperando. Ela ia perder o sono dela por conta dessa situação. Passa do comprometimento, da responsabilidade. A gente assume uma dor que não é nossa. Quando você não tem o que fazer, você não tem como resolver, não adianta assumir uma dor que você vai descontar em outras pessoas, você vai perder tempo da sua vida e não vai resolver a situação. E vai deixar de resolver outras coisas, né? Então, o que a gente aprende com a dor da perda, de uma perda real? Porque, às vezes, a gente começou falando muito da perda física, né? E emocional. A perda física de um ente querido, né? E quando é um relacionamento, né? Quando a gente perde alguém que é importante para nós. Quando a gente briga com um amigo nosso por uma bobeira ou por uma coisa que é muito importante para você e que você finalizou aquele relacionamento. Quando você finaliza um relacionamento amoroso mesmo, que não deu certo, você tá tentando, tentou de novo, não deu. O que você aprende com essa dor? Você se prende à dor e fica ali só pensando na dor, no problema? Ou o que você tem feito para melhorar isso, para você sair dessa dor, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é entrar na dor. Quem é psicólogo... Não, meus amigos não estão aqui hoje, mas tem os amigos psicólogos que vão falar um pouquinho melhor pra gente sobre o luto. É necessário que a gente entre num estado de luto, né? Que a gente, se tiver que chorar, chora, se tiver que sofrer, sofre, se tiver que ficar recolhido por um tempo, você fica... Né? Você entra num estado de luto, naquele momento de recolhimento que você com você mesmo, boa noite Cris, boa noite Gi, Jaque, Carol, Gisele, vocês que passaram por aí, boa noite também. De luto, que é o seu momento de perda, isso tanto para uma perda física quanto para uma perda emocional, você entra naquele estado de luto, que é o seu momento com você mesmo, que é um momento de entendimento do que aconteceu, de tomar consciência daquela perda, e aquela pessoa não vai voltar mais para o seu ambiente, não vai voltar mais para o seu convívio, você não vai vê-la novamente quando você voltar naquele lugar, né? Que eu acho que a parte mais difícil para quem perde alguém é o momento do enterro, né? Ou da cremação, que seja,
que é quando você fecha aquilo ali e você sabe que não tem volta, né? É onde geralmente as pessoas se desesperam, que elas tomam consciência e quando você volta para casa ou volta para aquele ambiente, a pessoa não está mais lá. Mas a gente precisa desse momento de recolhimento. Você precisa entender o seu momento de luto. Não é simplesmente passou, vou tentar fazer outra coisa para esquecer, não. Você chora, você sofre, você fica sozinho, ou você quer colo, você quer estar com alguém. Você define como é o seu momento de luto. Mas você passa por ele, para depois você entender que a vida continua. Né? A vida não para que os nossos problemas passem, para que os nossos problemas se resolvam. E quem fica tem que continuar, né? Eu e você temos que continuar a nossa jornada. Se ainda não chegou a nossa vez, como eu costumo falar, se o homem lá não chamou a minha nem a tua senha, é porque ele tem mais coisa pra gente aqui. Então, cabe a nós dar continuidade a esse assunto, né? Os nossos entendimentos daquilo que nós ainda temos para cumprir, da missão que nós ainda temos, né? E quando você se dá conta daquela perda, do que aquela pessoa significou para você e do que ela vai continuar significando para você, qual o legado que aquela pessoa deixou para a sua vida, né? E aí você repensa qual o legado que você quer deixar na vida das pessoas que estão à sua volta, né? Qual é o legado que você quer deixar? Então, o que você aprendeu com essas perdas? Não adianta a gente só sofrer, né? A saudade é uma coisa que ela fica, né? Ela vai continuar, porque essa pessoa deixou de existir nessa terra, mas ela não deixa de existir para você, dentro de você, nas suas lembranças, nos seus bons momentos, ou nos seus momentos ruins, nas suas dificuldades, seja elas qual forem. E o que você aprende com essa dor, né? Você aprende a amar um pouco mais, você aprende a valorizar mais alguns momentos, porque geralmente a primeira coisa que a gente fala, eu fiquei de fazer, eu ia falar, eu ia pensar, mas não dá mais. Né? Então, o que eu posso fazer com as pessoas que ficam? O que eu posso fazer com o restante do meu legado, do meu tempo, né? Do que eu ainda tenho de história para viver? Então, o que você aprendeu com a dor da sua perda, né? Seja relacionamento, seja perda física, seja a perda de um trabalho ou alguma outra coisa. Mas hoje a gente está focando um pouco mais nessa perda emocional, quando é uma coisa, algo ou alguém que impacta na sua vida. A Cris colocou aqui, nós não esquecemos nunca. As lembranças alimentam os nossos dias e realmente continuar e seguir em frente é necessário. Cris, a Cris perdeu a mamãe. E é isso. Porque aquilo que a tua mãe deixou, né? Aquilo que o teu pai, Carol, deixou, aquilo que as pessoas deixaram para nós, pai da Gabi, né? A mãe do Isaac, do André, da Má, vocês que estão me acompanhando hoje, né? Algumas pessoas que perderam outras pessoas nesse último ano, nesse ano, aquilo que essas pessoas deixaram para vocês não morre jamais, né? Aquilo que você aprendeu com essas pessoas não morre jamais. Aquilo que você aprendeu a fazer e aquilo que você aprendeu a não fazer também, né? Porque, gente, uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, quem morre não vira santo, né? Aquela coisa de, era tão bonzinho, né? Nós temos os nossos defeitos. Meu primo Rafael tá aí, a gente até conversou esse final de semana nesse nosso momento de luto, né? Cada um leva o luto de uma forma. E o nosso momento de relembrar da nossa avó e de colocar alguns pontos fortes e fracos, vamos dizer assim, algumas coisas chegam até a ser engraçadas, é lembrar que a pessoa não é porque ela se foi que ela virou a melhor pessoa do mundo. Mas a gente pega o melhor dela, porque o pior não vale a pena. E é a mesma coisa que a gente faz conosco, né? O que você quer deixar de melhor para você? O que você quer fazer de melhor para as pessoas que estão à sua volta? Para que amanhã você chore uma dor, você chore o seu luto quando chegar a hora, mas com aquela sensação de paz, de saber, eu fiz o meu melhor. Eu estive presente na vida dessas pessoas, eu fiz o que eu pude, eu aprendi o máximo de mim, né? Então, o que você aprende com a dor da perda? A dor que você sentiu, a dor que você sente, ou você que tá sentindo ainda.
né? Essa semana também, na última semana, na mesma semana, foi uma semana bem turbulenta. Uma outra mocinha que é cliente nossa, na verdade eu não conheço uma outra pessoa que perdeu a mãe. As meninas são muito jovens, acho que uma tem 17, outra tem 20. Perder a mãe com 20 anos, gente, não dá pra imaginar, né? Com 17, 20 anos. Não dá pra imaginar o que é a perda de uma mãe com essa idade. A gente, com a idade que a gente tem, cada um, né, com o seu tempo aí, tem pessoas de idades variadas, você não consegue imaginar. Mas, e agora? A tua vida não parou. Agora, o legado, né, daquela pessoa, ele vai viver em você. Ele vai viver na sua vida e naquilo que você vai fazer para ajudar os demais que estão próximos a você. Vocês veem que, geralmente, em grandes períodos de perda, as pessoas mais se solidarizam, né? Nós vimos várias perdas grandes que foram muito marcantes para o nosso país, como aquela da Boate Kiss, né? Em que muitos jovens morreram, né? E a perda daqueles pais. Infelizmente, houveram muito suicídio depois disso, porque eles não suportaram a perda. Eles não suportaram a perda, né? Isso é muito difícil. A perda é um negócio muito delicado. E se você não souber e não conseguir ajuda, muitas pessoas precisam de uma ajuda um pouco mais focada para passar por um luto e tudo mais. Você não consegue dirimir isso e você não consegue passar para outra situação. E aquilo vai se repetindo na sua vida, estado de depressão, ansiedade e aí outros males da alma, né? Mas hoje nosso assunto era o que você aprendeu com a dor da perda, né? A ideia principal é não espere perder para sentir essa dor, né? Aprenda com a dor, porque ela te leva a lugares mais altos, né? Agora tenha paz naquilo, porque se você fizer a cada dia o seu melhor, cada dia que você tiver que pedir perdão, você peça, que você tiver que se desculpar, você se desculpe, se você dizer que tiver que dizer que ama, você ame, para que você viva com plenitude, né? A nossa ideia aqui, essa semana, um amigo me perguntou, poxa, eu não tenho muita paciência de assistir, ou eu não tenho tempo, mas o que você fala lá no seu canal, né? Gente, o que eu falo é entender melhor a minha missão de vida e ajudar você, junto comigo, porque você faz parte da minha missão, você faz parte da minha vida, a viver o melhor da sua missão. Então, cada semana, cada dia, a gente aprende um pouco mais juntos, né? Cada vez que vocês me mandam aí no inbox, no WhatsApp, mandam mensagem, comentam os vídeos, vocês me ajudam a ser uma pessoa melhor. E vocês estão ajudando mais uma cadeia de pessoas a serem melhores. Porque quando eu melhoro em alguma coisa, na minha vida, eu tô ajudando mais pessoas dentro do meu ciclo. E vocês estão colaborando com uma série de pessoas que estão aqui também ouvindo o seu depoimento, o seu comentário, a sua força, para que elas se fortaleçam também. E elas vão fortalecer outras pessoas do ciclo delas. E assim a gente vai aumentando o nosso ciclo e a gente vai fazendo uma corrente do bem. Então é esse o sentido das max escolhas para grandes realizações. Diversos assuntos, né? Entre alegria e tristeza, entre dor e entre amor, né? Para que nós sejamos seres humanos melhores, né? Faz sentido isso, gente? Faz sentido essa situação e a gente achar o que a gente aprende com a dor também? Né? A dor não é só uma coisa triste, não é só uma coisa ruim. A dor também é uma coisa boa. Né? A dor geralmente, antes de uma coisa ficar muito boa, ela primeiro dói. Né? Você que vai pra academia, antes de você ficar musculoso, ficar aí saradão, saradona, dói, né? Dói muito. Né? Antes de você que é mamãe aí, de ser mãe, antes o que acontece? Dói, e dói muito, né? Antes da sua segunda dentição, para que você fique com seus dentinhos bonitinhos aí, você cresça, o que acontece? Dói, porque os dentes caem e dói. A dor do crescimento, quando a gente tava crescendo, não doía as pernas, doía juntas, né? Dói crescer. Né? Mudar dói. Então, antes de uma grande vitória, geralmente tem uma dor, né? E às vezes a dor é muito intensa. Então, o final de um relacionamento também é uma dor intensa que cada um, na medida que está evoluindo, sente diferente. Então, às vezes a gente está aqui sorrindo, a gente está aqui com os olhos brilhando, tentando trazer o melhor de nós, mas também está doendo.
né? Dá pra entender que a gente às vezes pode sofrer sorrindo também? Acontece, gente, acontece, né? Então, dói, mas a gente cresce, né? Dói, mas depois a gente sente o alívio da dor. Então, o alívio de um abraço, o alívio de um amigo, o alívio de um amor, né? O alívio de uma novidade, de um novo trabalho, de uma nova vida, né, que vem. Então, ontem faleceu alguém importante para mim. Hoje nasceu alguém importante para você, né? E aí, às vezes, a gente também tem que morrer um pouco em algumas áreas para renascer uma nova pessoa, para renascer uma pessoa mais forte, né? Vocês já ouviram a história da águia, né? Pra gente estar finalizando, já estamos aí nos 25 minutos. Me comenta aí se vocês gostaram do assunto, o que vocês acharam. Se alguém quiser falar um pouquinho aí, o que aprendeu com a sua dor enquanto a gente finaliza. Eu vou contar a historinha da águia que muitos de vocês conhecem. A águia, quando ela está ficando mais velhinha, ela se recolhe num cume, né, de uma montanha muito alta, quanto mais alta ela puder. E ali ela quebra o seu bico, ela bate o bico até quebrar, ela bate as unhas até quebrarem todas, né? E depois que se quebram, as penas caem e elas ficam ali por um período, onde a penugem renasce, as unhas crescem novamente e um novo bico se forma mais forte. Aí é onde ela ressurge e ela ainda tem mais alguns longos anos de vida. E às vezes a gente, no nosso momento de luto, no nosso momento de tristeza por uma perda, a gente é como a águia. A gente às vezes precisa se recolher um pouquinho, se quebrar um pouquinho mais, né? Para ressurgir mais forte, né? Mas não pense que não dói, né? Que você não pode chorar, que você não pode sofrer. E ache pessoas que entendam esse sofrimento e que respeitem o seu sofrimento, para que você possa crescer, né? Para que você possa ressurgir como a águia ressurge, né? Forte e olhando de cima, olhando do alto, né? E para quem crê, né? Quando você olha para o alto, de onde vem o seu socorro? Né? O meu socorro vem do Senhor, né? Aquele que fez os céus e a terra. Então, escolha de onde vem o seu socorro, né? E viva isso. Aprenda com a dor, mas não viva na dor. Tem diferença, né? Se fez sentido para você, comenta aí, coloca aí um hashtag Max Escolhas, comenta o que você achou. Eu vou dar um beijo para vocês agora, pra gente finalizar. Valeu a pena esse assunto, gente? Eu agradeço também por todos que me desejaram sentimentos, por todos vocês aí que compartilharam conosco da nossa dor, por todos vocês que estavam aí, que puderam nos dar um abraço, né, pessoalmente ou virtualmente. Nós recebemos todos eles, né? Nós somos muito gratos pela vida de cada um de vocês e por vocês estarem crescendo conosco aí nessa jornada, nessa caminhada, né? E vocês, meninas e meninos aí que já perderam alguém, lembrem disso com bom grado. Se você não passou pelo seu período de luto, se recolhe, passa por esse período e lembre o que foi de bom, né? Não deixe, essa pessoa nunca vai morrer pra você, né? O legado dela nunca vai morrer. Então você também viva, porque se você tá aqui, você ainda tem muita lenha pra queimar, você ainda tem muito legado pra deixar. Então faça a diferença para que quando for a sua vez, quando for a minha vez, a gente saiba também que a gente fez a diferença nessa terra. Certo, gente? Gente, quem tiver ainda aí, coloca o hashtag Max Escolhas. Eu vou mandar um beijo para todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco aqui até essa hora. Curtam lá a página, curtam o nosso canal. Assine o canal, né? E compartilhe o canal também com as pessoas. Eu vou deixar o link depois nos comentários quando eu salvar o vídeo. E compartilhe com quem você achar que vale a pena, tá bom? Um beijo pra vocês. Má, obrigada. Um bom tema pra refletir. Que bom que você refletiu, que bom. A Jenny colocou que sempre, como sempre, você arrasando. Muito obrigada, Jenny, Isaac. Meu amigo Isaac que fez aniversário na última sexta-feira. Meu amigo Fábio também fez aniversário na última sexta-feira. E meu amigo Davi Onish também. Essa última semana, muitos aniversários, muitas coisas boas para comemorar, né? Jenny, Isaac, Giovana, Marcelo Ferreira, prima Mônica, a Cris, o Rafael lá de Sergipe, meu primo lindo também, Gisele, a Giniane também, Luciano, Osmar passou por aí, o Sadal, a Gabi,
o André, o Arlindo, Fernando Morgado, Elaine, a Denilza, Simone. Se eu não falei o nome de alguém, depois você me deixa um beijo nos comentários aí. Um beijo pra vocês e boa semana. E Max Escolhas para Grandes Realizações, gente. Não esquece disso. Um beijo, obrigada.